Você está feliz com o Senhor? Tem certeza disso? Vou perguntar de novo para você não perder a bênção. Amém? Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Você pode procurar alguém que você possa dar um abraço e dizer: que bom que você está aqui nessa manhã. É bom estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentando depois. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Tem alguém em pé lá atrás sem cadeira? Levanta a mão se tem uma cadeira do seu lado aí. Isso. Quem tem cadeira vazia lá? Isso. Tem algumas ainda aí. Você que está lá atrás, ó. Tá vendo aí? Permanece com a mão levantada quem tem um espaço aí do seu lado. Pronto. Você está convidando ele para sentar do seu lado aí. Pronto. Você está lá atrás sem cadeira, pode sentar aí. Glória a Deus. Irmãos, hoje é uma manhã memorável. Vou esperar você se concentrar, porque você está disperso aí, está se concentrando na cadeira. Amém. Irmãos, hoje é uma manhã memorável. Eu quero parabenizar a todos os formandos do Rema Brasil 2015. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para eles, que eles merecem mesmo. Glória a Deus. Eu só sabia chorar, irmãos, lá. Amém. Que festa linda. Eu fiquei emocionado com tudo que eu vi lá. Sabe, hoje de manhã eu já estava chegando aqui, e logo cedo pela manhã, e o Senhor tratando algumas coisas ao meu coração. Eu cheguei aqui, era por volta de 7h40, 7h50, mas não, por culto das 8. E eu encontrei alguns irmãos que estavam lá formando ontem, estavam aqui servindo, estavam ali de diáconos, irmãos. E existem outros aqui que estão ali servindo de diáconos, estavam lá formando ontem. E o Senhor tratando algumas coisas no meu coração, lembrando como o mundo às vezes faz. Às vezes as pessoas estão nas faculdades e querem pegar apenas o seu canudo, como diz ali, ou seja, a sua graduação, e dizer: não aguento mais isso, eu quero mais largar isso para ir agora para a glória, não é assim? E aqui a gente pega o canudo e vem para o serviço. Amém. Mas sabe de uma coisa? Algumas pessoas às vezes têm deixado de fazer o Rema e, porque eu quero um curso superior, pastor. Quer dizer, é lícito, eu sei o que você está falando sobre o curso superior, é lícito aprender, é lícito crescer, é lícito se desenvolver. Mas, amados, o que é superior de fato para você? Você é crente? Você crê em Jesus? Jesus disse que superior é o que serve. Então o Rema é o verdadeiro curso superior, porque nos capacita ao serviço, irmãos. E as pessoas que saíram de lá motivadas, com alegria, estavam hoje aqui com a mesma motivação e a mesma alegria. Sabe para quê? Para servir você. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Eu vou dizer uma coisa que parece jargão de pastor, mas não é. Se o Rema fosse um seminário teológico, será que os formandos estariam lá fora servindo ou estariam aqui sentados dizendo: agora eu sou pastor? É por isso que o Rema não é. Amém. Porque o Rema não tem esse endereço de formar pastores. Quer libertar o Filho de Deus, está dentro de você. Filho de Deus para servir. Amém, irmãos? Eu quero parabenizar você que durante 2 anos se dedicou, se assentou, ouviu com paciência, foi confrontado. Amém. E hoje está cheio de graça. Cheio de graça, irmãos. Sabe para quê? Para servir. Amém. O serviço começou na sua vida. Amém. Não vai parar mais. Quanto mais você servir, mais você vai crescer. Sabe quem está sentado acima de todos os nomes, acima de todo poder, todo domínio? Sabe quem foi? Digam para mim, quem é? Aquele que mais serviu. Porque ninguém vai conseguir prestar um serviço maior do que o que ele prestou. Ele prestou o serviço com a sua própria vida. Você está doando o seu tempo, tá? O dinheiro, a oração. Mas ninguém serviu como ele. Ninguém serviu a vida como ele serviu na cruz. É por isso que ele está exaltado. Se a gente quiser chegar mais próximo, claro que estamos assentados com ele, na posição com ele. Mas no que diz respeito a uma vida prática aqui, se a gente quiser realmente viver essa vida como ele viveu, a gente vai ter que se aproximar dos seus passos a cada dia. Amém. Servindo, amados, amando, nos doando. Amém. Por quê? Porque amamos o Senhor. Porque Ele nos resgatou. Amém. E nessa manhã memorável não podia faltar festa, não é? Nós tivemos André Martins. Você viu ele cantando aqui agora. Pastor André Martins, fique de pé com Bia mais uma vez. Eu falei de pé, pastor André, por favor. Não, brincadeira.
Brincadeira, é que ele sabe que nós somos. Pastor André Martins é meu amigo pessoal, amém, um parceiro ministerial. A gente tem feito alguns trabalhos juntos, eu sempre estou lançando os livros, ele lançando CD junto, e a gente tem feito um trabalho muito legal. E ele é pastor da igreja Verbo da Vida lá em Florianópolis, amém. Tem feito um trabalho maravilhoso lá, sua esposa Bia, diretora do Rema Brasil lá também. Tem feito um trabalho muito bom, maravilhoso. Quando você tiver de passagem por lá, passeando por lá, vai lá visitar eles, amém. E vocês vão ser recebidos como vocês recebem todo mundo aqui, porque vocês são gentis, vocês são amorosos, e assim vocês vão ser recebidos lá, porque vocês plantaram, amém? Vai ser uma bênção para a tua vida. Então eu queria agradecer a você, André, a Bia, por terem aceitado o nosso convite de estar conosco. O André já ministrou, o pastor André já ministrou no primeiro culto às 8, mas nós temos também hoje, com tanta honra, tanto orgulho de estar aqui, eu fico coração palpitando, emocionado, amém? Porque, irmãos, ele é uma pessoa maravilhosa e tão simples, irmãos. Eu quero ser assim quando eu crescer. O nosso presidente, o presidente do nosso ministério no Brasil e no mundo, junto com a sua esposa, eles dois presidem esse ministério. Esse ministério foi fundado por um missionário americano chamado pastor Bud Wright. Vocês têm ouvido falar sempre dele aqui, nosso amado, querido, saudoso pastor Bud. Hoje está com o Senhor, está cumprindo a sua carreira lá agora, amém? Já cumpriu aqui, agora está cumprindo lá. Mas, amados, quando Moisés partiu, Deus já tinha alguém preparado para assumir a liderança daquele povo. E sabe de uma coisa? O tempo de Moisés foi um tempo de preparação. Moisés partiu. A irmã está me atrapalhando aqui. A irmã, não faz isso comigo não, irmã. Estou concentrado, rapaz. Ó, pai. Como é que pode, rapaz, um negócio desse? Quem te ensinou? Então, quando Moisés partiu, irmãos, Deus já tinha preparado alguém para assumir a liderança daquele povo, amém? O tempo de Moisés aqui foi um tempo de preparação, um tempo de ensino, um tempo onde aquilo que era ruim saía do povo. Foram 40 anos no deserto de relacionamentos pelos quais eles foram forjados no seu caráter. Mas, amado, depois dos 40 anos veio a terra prometida. E sabe quem estava na liderança daquele povo agora, naquele momento, daquele projeto? Josué. E já não era o mestre, era o guerreiro. Amém, era aquele que ia para a frente da batalha, era aquele que assumia as responsabilidades lá na frente da batalha. E foi aquele que fez com que o povo herdasse a terra prometida. Amém. O pastor Bud teve o seu tempo aqui, irmão, nos ensinou tanto, amados, com a sua vida, com as suas palavras. Você vai ver o apóstolo Guto ministrando, você vai ver o pastor Bud exalando dele, porque ele conviveu ali muitos anos junto com ele, e foi tão bom, sabe, isso, essa influência sobre nossas vidas. Mas sabe de uma coisa, chegou um tempo que o Senhor disse, pronto, tá bom, você vai ver o futuro com seus olhos, mas você não vai para lá, você vai para lá, amém? E ele foi estar com o Senhor, foi promovido. Amados, para aqueles que estão no Senhor, a morte é só promoção. Amém. Mas sabe de uma coisa? Deus já tinha levantado um Josué, um homem valente e guerreiro, amados, que está disposto a levar essa palavra revelada a todas as nações. 3 amém e meio, pelo amor de Deus. Eu falei levar essa palavra para todas as nações, irmãos. Você não sabe de uma coisa, sabe quem é que ele está contando para levar para todas as nações? Você, querido. Amém, é com você que nós vamos chegar lá. Nós vamos começar por Minas Gerais, nós vamos conquistar toda Minas Gerais, amém? Está faltando pouco já, né? São 853 municípios e a gente está em 6, amém? Falta só o resto. Nós vamos chegar lá, amém? Diga, Deus é bom. Então Deus tem levantado esse homem no Brasil e no mundo para fazer a diferença através da palavra revelada. E hoje ele está aqui, veio nos prestigiar. A nossa formatura ontem, claro que não ia deixar de honrá-lo hoje aqui com isso, né? E dizer, Guto, muito obrigado pela confiança. Irmãos, esse ministério cresce tão rapidamente, que quando a gente olha às vezes uma obra como Belo Horizonte, diz, o pastor Marcelo deve estar uns 30 anos no ministério. Irmãos, eu estou há pouco mais de 8 anos nesse ministério. Mas a confiança desses homens de acreditarem no potencial, mesmo sem às vezes dizer, mas não ficou comigo, não importa, Deus falou, é Ele, pronto. Então, assim como eu, você que está sentado aí, de repente você está dizendo, quando é que eu vou chegar lá? Pode ser amanhã, amém? Só basta Deus apontar você e nós vamos crer, nós vamos levantar você. Então, eles acreditaram em mim, eles investiram na minha vida através do pastor Manassés Guerra, e hoje está aqui para nos honrar e nós queremos ouvi-los. Eu vou chamar os dois, amém? Sueli vai dar um alô para você, depois o apóstolo Guto vai ministrar a palavra. E de noite, 19 horas, você vai voltar para cá e tem mais, amém? Vai ser uma festa. Vamos fazer uma festa? Vocês estão comigo nisso? Amém. Apóstolo Guto, Suelen, venham para cá. Dê uma salva de palmas para eles. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Bom dia.
Para mim é um prazer estar aqui, né? Eu estive a última vez em 2013 na Escola de Ministros, né? Vi algumas pessoas conhecidas da escola. Então, para mim é um prazer estar aqui, né? Novamente com vocês. A igreja está crescendo, né? Cada vez que a gente vem, tem pessoas novas. Isso é muito bom, né? Isso mostra que vocês estão fazendo um trabalho muito bom aqui, amém? Porque nós não vamos poder fazer esse trabalho que vocês fazem aqui, né? Como o pastor Marcelo falou, nós avançamos através de vocês, né? Vocês são o braço do Ministério Verbo da Vida, onde vocês estão, amém? Então, para mim é sempre uma alegria, né? Estar conhecendo sempre pessoas novas, trabalhos novos, né? Porque nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo, mesmo que a gente não esteja com a nossa mão diretamente lá, né? Mas tem pessoas que estão sendo capacitadas, né? E ontem nós tivemos o prazer de ver tantas pessoas que passaram esses 2 anos, né? Muitos com muito sacrifício, terminou a escola, se formou. A gente sabe como hoje é trabalhoso, né? Você tem que sentar numa sala de aula. Hoje a nossa vida é bem diferente de alguns anos, né? A vida hoje ela é bem ativa de todo mundo, mesmo que você seja uma dona de casa ou você trabalha fora, mas trabalha de qualquer forma, né? A gente sabe que uma dona de casa trabalha até mais do que uma pessoa que trabalha fora, né? Porque você trabalha dentro de casa, trabalha às vezes um pouco fora, trabalha um pouco na igreja. Então, hoje não tem ninguém parado, ninguém desocupado, né? Nós estamos muito ativos e eu sei como é difícil você sentar 3 dias por semana, né? Depois de ter família já formada numa sala de aula. Eu sei que é um sacrifício, mas vale a pena, né? Ontem a gente viu tantas pessoas se formando, pessoas que foram preparadas durante 2 anos, né? Sendo capacitadas para assumir mais na frente ou agora, não sei, né? Isso é você e Deus quem sabe. Mas pessoas sendo preparadas e capacitadas para assumir o ministério, para estar trabalhando, envolvido, mesmo que não seja nos 5 dons ministeriais, mas você precisa estar envolvido no reino de Deus de alguma forma, amém? E amados, espalha, né? A gente sempre fala que nós somos os maiores divulgadores dessa escola, né? Dessa palavra que temos aprendido, porque o nosso testemunho é a maior divulgação. Amém? Talvez um panfleto do Rema, né, da escola não chegue a alguém, mas a sua vida vai chegar. O seu testemunho vai chegar perto de alguém. E alguém vai olhar para você e pensar, meu Deus, o que é isso na vida dessa pessoa? Né? E aí você vai poder falar, olha, é a palavra de Deus que eu tenho aprendido, que tem mudado a minha vida. Amém? Porque é a palavra mesmo que muda as pessoas. Se não for o conhecimento da palavra, né, a gente pode orar, mas se você não souber como praticar aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus pode estar até respondendo a sua oração, mas você não está sabendo como colocar aquilo em prática. Então, o conhecimento da palavra faz toda a diferença na nossa vida. E o Rema é uma oportunidade que nós temos, né, de estar divulgando a palavra de Deus, né, implantando a palavra de Deus no coração das pessoas. Às vezes nós não temos tempo, né, no nosso dia, ou no nosso dia a dia, para sentar e discipular uma pessoa. Mas se você paga o Rema para uma pessoa, você vai estar fazendo um grande trabalho na vida dessa pessoa. Você vai estar discipulando essa pessoa através da escola. Amém? Quantas pessoas eu e Guto, nós pagamos o Rema, pagamos a escola de pessoas fora do país, porque nós queremos ver a palavra sendo implantada nessas pessoas. Nós não temos o tempo de fazer isso com elas, mas o nosso dinheiro, ele vai alcançar essas pessoas pagando a escola para elas. Amém? E alguém vai estar ensinando no nosso lugar. Então, faça isso. Se você já se formou, né, e você viu quanto essa palavra tem mudado a sua vida, então investe na vida de outro agora. Amém? Glória a Deus. Então, Guto que vai pregar. Amém. Ela podia continuar, né, gente? Amém. Mas que bênção. Eu quero agradecer também. Paulo usa uma palavra que comumente a gente tem traduzida como comunhão, que é a palavra koinonia. Mas a palavra koinonia também é cooperação.
Sabe, queridos, Paulo usa essa palavra para a igreja de Filipenses, que cooperou com ele para o avanço do evangelho. Essa igreja aqui de BH é uma igreja que coopera muito com o ministério. Eu não sei se você sabe, mas uma parte da renda vai para o ministério, para que a gente possa fazer a supervisão, para que a gente possa implantar novos trabalhos pelo mundo afora. E quando você dá o seu dízimo, a sua oferta aqui, uma parte da sua vida é distribuída por lugares que você nem imagina, irmão, mas que está contribuindo com salvação, com cura, com libertação, com batismos. É tanta bênção acontecendo. Um dia as pessoas vão chegar até você e vão agradecer pela sua voluntariedade, pela sua generosidade de contribuir com uma obra como essa. Amém? Então eu quero agradecer ao pastor Marcelo e toda a liderança. Eu chegando aqui vi que a igreja está muito linda, né? É maravilhoso a gente ver excelência, né, em cada lugar onde a gente vai. E o verbo da vida tem se tornado assim, irmãos, onde você vai, a excelência da palavra tem construído aquela igreja. A gente vai numa cidadezinha do interior e você vê, rapaz, aqui tem cara de verbo da vida, não é? Porque a palavra sai gerando isso, né? E graças a Deus, porque a gente tem uma base aqui muito boa. Eu tenho convidado o pastor Marcelo para fazer parte da supervisão aqui em toda Minas Gerais, né? E assim, a gente tem passado algum tempo juntos para traçar, planejar, idealizar, reunir, né? Para conversar a respeito de futuro. E queridos, é um tempo de muito trabalho, Marcelo sabe disso, são 3 dias intensos, né? A gente almoça junto, janta junto e só vai dormir separado, né? Mas está o tempo todo junto lá para conversar a respeito do avanço do trabalho. Sabe, queridos, isso dá muito trabalho mesmo. A gente quer deixar para uma outra geração algo que a gente sabe que funciona. Que eles não vão errar, ainda que esteja com os olhos vendados. Eles vão acertar o caminho, por causa da firmeza com que a gente vem tratando o Evangelho, a vontade do Senhor. Amém? Nesse ministério eu sempre disse a uma pessoa conversando comigo uma certa vez, ele viu o pastor Bud, a sua simplicidade, a autoridade que ele tinha, mas ele olhava para o pastor Bud e dizia assim, rapaz, Guto, eu vi vocês sentados lá, conversando com os irmãos, e eu disse, rapaz, será que eles são mesmo presidente desse ministério? Né? Porque é tão simples, rapaz. Qualquer pessoa chega para eles e conversa com eles. Sabe, queridos, o grande desafio é a gente manter mesmo o ministério com cara de família. Né? Que a gente pode se aproximar, que a gente pode conversar. E graças a Deus que o crescimento tem feito a gente avançar, mas não tem tirado a simplicidade e humildade. Amém? Essa é uma marca poderosa da palavra no nosso ministério e vamos continuar assim. Amém, queridos? É o que a gente preza, é o que a gente crê. Você está comigo? Amém. Você está com a sua Bíblia? Amém. Deixa o diabo nervoso, balança ela assim um pouquinho. Diga assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Diga, eu vou receber a incorruptível, a infalível semente da palavra de Deus. E eu nunca serei o mesmo. Em nome de Jesus. Agora dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Se você continuar gritando assim, a gente vai dançar nessa manhã, né? Queridos, que bênção o que aconteceu ontem, que bênção o que está acontecendo na igreja em BH. Nós não ignoramos outros ministérios que existem aqui na cidade, mas, irmãos, estamos focados naquilo que Deus quer para nós. E o fato da gente conhecer a palavra, irmãos, e a gente estar num ambiente de fé, que a gente ministra a palavra todo o tempo, faz a gente pensar que em todo lugar se tem a palavra, mas não é assim. Tem muita gente que não tem conhecimento da palavra. Uma certa vez eu ministrando num lugar, e me lembro que eu estava ensinando na escola. E tinha um pastor de uma certa denominação sentado lá. E quando você pensa num pastor, você pensa, rapaz, ele já deve saber um pouco mais da palavra do que a maioria das pessoas na sua igreja. Mas nem sempre é assim, queridos. E a gente tem que estar perseguindo a vontade de Deus e conhecendo um pouco mais a Deus. E eu ministrava sobre batismo no Espírito Santo, uma coisa fácil no nosso meio que até às vezes a gente pensa, nem precisa ser ministrado no verbo da vida.
não é assim? Porque todo mundo já tem o batismo no Espírito Santo. Então eu ministrava na sala de aula e me lembro que ele estava lá e ele dizia: rapaz, não pode ser assim tão fácil. Eu tenho perseguido isso há anos, né, e não tenho conseguido. Não pode ser assim tão fácil. E ele veio no final da aula me perguntar: pastor, como é essa coisa do Espírito Santo que você estava ministrando? Eu não entendo bem isso aí. Eu tenho buscado, tenho jejuado. E ele disse: eu fiz 30 dias de jejum, né, e nada, não senti nenhum poder, nada para receber o Espírito Santo. Aí eu disse: irmão, você já leu, eu já te ensinei, mas para te ajudar, você já leu o livro do irmão Reagan, 7 passos para receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo? Aí ele disse: não. Eu digo: então leia esse livro, no próximo culto ou na próxima aula, eu posso orar por você. Aí ele disse: tá bom. Era no final de semana, eu fui para Campina Grande, a escola era perto de Campina Grande. Quando eu voltei no domingo, na segunda, ele veio me procurar eufórico, irmão. Ele estava lendo o livro e recebeu o batismo do Espírito Santo lendo o livro. E ele disse: rapaz, a minha igreja é tradicional, ninguém conhece sobre o batismo no Espírito Santo, ninguém ora lá. Como é que eu vou fazer agora para falar para a igreja? Porque ele um tempo passou criticando quem falava em outras línguas, mas estava lá ministrando, né? E agora ele tinha recebido. E agora, desfazer o que ele fez, construiu. Sabe, queridos, às vezes na vida é mesmo necessário desfazer o que a gente construiu, né? Quebrar algumas coisas que a gente construiu. E exige muita maturidade, muita responsabilidade você chegar e dizer que estava errado naquilo que estava afirmando. Eu lembro o pastor Bud falando para mim que quando ele conheceu os livros do irmão Reagan, ele disse assim, que algo foi despertado nele e ele viu como ele conduzia a igreja numa forma equivocada da sua mensagem. E ele disse: rapaz, eu tenho que ir na igreja pedir perdão, porque eu falava com muita convicção. E sabe, irmãos, que tem pessoas que falam as coisas com tanta convicção que parece ser verdade? Não é assim? Até besteira se diz com convicção. E as pessoas muitas vezes acreditam. E o pastor Bud foi homem suficiente para chegar na frente da igreja e dizer: me perdoe, eu estava ensinando. Eles tinham que se esforçar. E gente que não tinha condição, eles criam e Deus favorecia, eles pagavam lá. Irmãos, e eles começaram a ficar eufóricos com a palavra, ávidos para receber a palavra. É tão fácil ministrar naquele lugar. E eu lembro, irmãos, que depois que se passaram 2 anos, a gente logo teve a escola de ministros. Foi outro bombardeio neles. Eles se encheram da palavra. Mas passou-se 2 anos, eu me encontro com alguns. Parece, irmãos, que eles estão perdendo aquilo que eles conquistaram a muito custo. Se você não continua a dar ouvidos, a mesma coisa que você ouviu nos 2 anos do Rema, há uma probabilidade muito grande de você ir perdendo. O ambiente é muito importante, é onde se ministra a palavra de Deus. Ainda que seja para falar as coisas que você já sabe, mas é muito importante estar focado, estar vibrando com essa palavra, estar eufórico com a palavra. Você está comigo? É assim que a gente vai construindo as coisas, é assim que a gente vai construindo esse edifício que Deus quer com a nossa vida, amém? Agora, eu começo a perceber algumas coisas e eu falo com alguns pastores: olha, volta para os livros do irmão Reagan, volta para meditar novamente. Tem algumas pessoas do nosso ministério que já lançaram livros, se alimente desses livros, compre os CDs dessas pessoas, que muitas vezes os CDs de ministração e de canção, ministra-se a palavra que você vai se enchendo todo dia, vai entrando dentro de você as realidades da nova criação, né? E você vai aprendendo basicamente todo dia. Agora, é possível ver pessoas que vão ficando ao lado. E eu não gostaria, irmãos, de ver nenhum irmão que começou bem, mas ficando ao lado na caminhada. É muito triste ver isso, mas eventualmente a gente vê. E às vezes a gente vê algumas pessoas falando comigo, né? Ah, Guto, tu lembra daquele tempo do verbinho? Quando a gente tinha um verbinho, como era bom, né? A gente tinha o pastor Bud ensinando lá a gente. Oh, rapaz, como era bom a gente ter os dons ministrados, né? As palavras que o pastor Bud deu para nós, como era bom. Eles ficam estacionados naquela estação, paralisados. Eles não cresceram mais, eles não aprenderam mais, eles não desenvolveram, eles não tiveram as experiências com Deus. Eu valorizo o que eu tive com o pastor Bud. Eu valorizo cada momento, irmãos, e até eu penso,
Ah, se eu tivesse a cabeça que hoje eu tenho, depois de 2 anos da partida dele, eu teria aproveitado um pouco mais. Mas agora eu não tenho. E eu vou te dizer, queridos, eu não olho para trás com um saudosismo que me deixa paralisado. Não olho assim. Não olho para trás com uma coisa dizendo, aquilo foi um tempo bom. Não, o tempo bom está sendo hoje. Agora está melhor do que ontem. Amém? Vai ficar melhor amanhã do que hoje. A vida do crente é assim, irmãos. Para ser melhor a cada dia. Graças a Deus quando eu comecei o rema. Mas graças a Deus porque eu terminei o rema. Agora tem coisas maiores. Agora chegou a hora de decolar. Chegou a hora de avançar. E é assim que Deus quer para a sua vida, meu irmão. É assim que Deus quer te conduzir em triunfo sobre todas as coisas. Você está comigo? Amém. Aleluia. E é assim que a gente vai vivendo, irmãos. E eu tenho encontrado alguns que ficam paralisados. Mas é bom que a gente vá crescendo e desenvolvendo para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você conhece o plano de Deus para você? Você tem acesso à visão que Deus tem para a sua vida? Sabe, queridos, ela é maior do que o que você tem no bolso. Amém? Você vai depender mesmo dele. Você vai precisar mesmo estar misturando fé. Eu tenho algumas experiências que foram tão marcantes para a minha vida no começo, irmãos. Aquilo que o pastor Bud apontava lá na frente, e a gente vê essa coisa se espalhando pelo Brasil inteiro. A gente vê hoje o ministério com mais de 250 igrejas, com mais de 70 escolas, irmãos. É impressionante aí a proporção do crescimento. Gente pedindo igreja aqui, gente pedindo igreja ali, gente pedindo escola ali. E eu fico perguntando, cadê os alunos formados no rema? Cadê as pessoas habilitadas para ir? Né? Comissionadas por Deus para ir. E eu digo, o lugar de treinamento para ir em algum lugar é na igreja local. É na igreja local que a gente aprende a fazer o que a gente vai fazer lá. A desenvolver o que a gente vai fazer lá. E eu digo, se você não consegue vencer aqui, como é que você pensa que vai vencer quando chegar lá? É por isso que eu falo para alguns irmãos, aprenda a vencer aqui as suas dificuldades. A vida nem sempre foi fácil não, mas Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Pronto, a gente era corrigido de noite. Era tão rápido assim. Sabe, a gente podia ser corrigido. E quando a gente vinha com os planos para ele, no ministério, irmãos, a gente tinha tanto plano. E a gente chegava para o pastor Bud, e o pastor Bud dizia, esquece isso. Não é a vontade de Deus agora. Ele sabia que não era tempo. E eu aprendi no ministério 3 coisas importantes, irmãos. A receber um sim, vá embora e faça. Um não e um espere. Aprendi para não ficar frustrado, para não ficar desanimado, a dizer, esse pastor não tem visão, então eu vou para um outro ministério. Sabe que tem muita gente indo para outros ministérios porque não sabe dominar a sua alma, seus sentimentos, né? Por causa de uma frustração, por causa de um sentimento que ele não concorda, a liderança não apoiou. Irmãos, quanto tempo eu falava com o pastor, eu me lembro como hoje, eu dizia, pastor, vamos abrir as escolas, as escolas perto das cidades. Ele, não, Guto, não é tempo. Pronto, parava. Outro tempo eu dizia, pastor, vamos abrir uma escola aqui pertinho da gente, 25 quilômetros, a gente pode abrir uma escola. Esquece isso, rapaz, eu não quero abrir a escola, eles têm que vir para cá. E eu parava, eu ficava esperando o tempo passar para que eu pudesse novamente puxar aquele assunto e colocar para ele. Eu disse, pastor, quem sabe a gente não poderia abrir uma escola aqui em Esperança para a gente levantar os ministros? Porque no meu pensamento, irmãos, para uma pessoa da grande cidade ir para um interior, é uma adaptação muito forte, é difícil. Só quem tem um chamado mesmo vai para Zabelê. Sabe onde é Zabelê? Zabelê só tem uma rua. É brincadeira, tem algumas ruas, ninguém aqui de Zabelê não, né? Mas Zabelê, eu levei Francimar lá um dia para Zabelê, eu disse, rapaz, eu mesmo não conhecia Zabelê, era 25 quilômetros de estrada de terra, tinha a BR e a gente pegava 25 quilômetros, irmão, esses 25 quilômetros era 1 hora e pouco que a gente gastava de tanto buraco. E eu disse, João, tu não tem uma pessoa não, João, para eu levar para Zabelê? A gente tem uma igreja lá, já tem casa pastoral, vizinho, uma coisa boa. Os irmãos vão estar dentro da casa do pastor todo o tempo, é uma bênção, né? E eu disse, vamos lá ver. Ele disse, rapaz, tem aquele irmão ali. Eu digo, João, ele é bom, ele aguenta.
Eu digo, irmão, para botar para longe, para lugar assim, você tem que ser uma pessoa que aguenta pressão. Você está comigo? E deixa eu te falar uma coisa, se você está pedindo liderança, você está pedindo pressão. Pressão. Você tem que saber aguentar a pressão. Então lembre, quando você pede uma liderança, está pedindo por pressão. E você vai ser promovido por causa disso, se você passa aprovado. E eu levei Francimar, chegando lá em Zabelê, eu digo, misericórdia, ele não vai querer não, ele e a esposa. Quando eu ia voltando, a igreja não tinha recursos, irmãos. Eu digo, Francimar, tu tem que crer para ter o dinheiro. O ministério não tem dinheiro. A igreja aqui arrecada R$500, paga 300 de luz, né? E só, a igreja era própria, pronto, tu já está na vantagem, né? Não vai pagar a igreja, então R$200 sobra para tu fazer a feira. Então tá bom, ele disse, quando eu ia saindo da cidade, e aí, gostou da cidade? Ele disse, gostei. E aí, vai voltar? Ele disse, quando é que você quer que eu volte? Rápido assim. Eu disse, quando é que você quer? Ele disse, posso já vir na semana que vem. Na semana que vem, ele nem contou conversa, nem esperou por mim, já estava tratando da mudança, já estava em Zabelê, como se fosse Belo Horizonte, irmão. Como se tivesse uma cidade toda boa, né, para você chegar aqui, lá, Francimar, lá em Zabelê, passou o tempo lá. Irmãos, eu vou te dizer, naquela cidade, a única atração que tem é uma vez por ano, que é a corrida do jumento. É verdade, a corrida do jumento, tem um jumento lá, uma estátua de um jumento lá na cidade, porque eles têm aquela corrida, eu não sei se você gosta de corrida, eu gosto de todo tipo de corrida, até de corrida de jumento eu gosto. E Francimar ficou lá naquela cidade, irmãos, e desenvolveu o trabalho ali. O interesse que eu tinha era a gente abrir um rema para pegar os nativos, levantar os nativos, porque os nativos sofreriam menos. E eu disse ao pastor, vamos abrir. Ele, não é tempo agora. Um dia eu estava vendo uma revista do Rema, aí eu peguei a revista, eu vi que o pastor Reagan, ele gastou uma certa quantia para ir para Singapura. E eu fiquei pensando, quantos alunos ele estava formando? Era 12 alunos formando lá em Singapura. Aí eu disse, rapaz, eu vou falar com o pastor, levei a revista, pastor, o senhor soube que o pastor Reagan foi para Singapura? Ele disse, não soube não. Ele disse, está aqui na revista do Rema Conexões. Ele disse, é mesmo? Eu digo, pastor, se ele gastou $50 mil para vir para o Brasil naquele tempo, acho que ele gastou uns $100 mil para ir para Singapura. E só formou 12 alunos lá. Aí o pastor olhou para mim, Guto, eu já sei onde é que você quer chegar. Aí eu digo, mas pastor, a gente não consegue trazer 25 lá de Esperança, 25 quilômetros, a gente não consegue, mas a gente consegue mandar 12, o que é que o senhor acha? Ele, rapaz, eu não concordo. Então, pastor, se o senhor não concorda, a gente não vai fazer não. Ele, não, vá, faça. Sabe, queridos, quando ele disse faça, a graça veio. A unção veio. E começamos a abrir no sertão do Nordeste. E começamos a avançar. Cada pessoa que a gente levantava no ministério era uma vibração, irmãos. Hoje nós temos mais de 700 professores no Rema. Que bênção, irmão, ver essa gama de professores. De vez em quando a gente se encontra nos aeroportos, irmãos, do Brasil, cruzando. Um professor vai para um canto, outro vai para outro. E está ficando assim no mundo também. Porque já temos no Japão, já temos em Portugal, já temos na Argentina, já temos no Chile, já temos na Bolívia, não, é onde é mais? Em Angola. Eventualmente a gente se encontra por aí. Os céus do Brasil e do mundo estão sendo cortados por aqueles que ministram as boas novas. Oh, aleluia! Aleluia, eu não sei se você entende isso, mas isso é uma visão, irmão. E a gente acompanha essa visão. A gente cresce com ela, a gente vibra com ela. Eu não sei se vocês sabem, mas nós oramos muito por vocês aqui. Lá no ministério temos um momento de oração de manhã. Estamos orando pelas igrejas, pelos pastores e pelo Rema. Porque o Rema é essa fábrica de ministros mesmo. É onde a gente fabrica aqueles ministros que vão levar a palavra. Agora tem que levar da mesma visão. A gente observa, não é qualquer pessoa que prega bem, somente porque sabe lidar com o microfone, que vai subir num púlpito, porque é uma responsabilidade muito grande. Pastor Marcelo vai prestar contas. E se você não tiver afinado com a visão, infelizmente, querido, não tem condição de pegar o microfone. Primeiro você se afina com a visão, conhece bem a palavra, e depois a oportunidade para se ministrar. Eu lembro que o pastor Bud, quando a gente ia pregar, ele sentava lá e ele dizia, vem cá rapaz, entra ali no gabinete, vamos lá, o que você disse isso? Ele, não pastor, não foi o que eu queria dizer. Ele disse, você deveria ter dito o que queria.
não é? E começava a ensinar a gente, por quê? Ele não queria uma visão distorcida, ele queria uma visão certa, porque o púlpito, nos púlpitos da nossa igreja, nós passamos a visão de Deus para as pessoas. Amém. E se essa visão ela for distorcida, irmãos, vai distorcer a sua visão também. Então nós precisávamos mesmo ter coerência nas escolhas dos ministros. Fazemos uma avaliação, Marcelo sabe disso, o pastor Anderson também. A gente faz uma avaliação, são mais de 50 perguntas doutrinárias que a gente quer saber. O que é que você está ministrando? O que é que você vai pregar no púlpito? Não é? O que você vai fazer com a palavra? Não, tem que ser dentro da visão, não pode ser coisas diferentes. Visão diferente causa divisão. E a gente não quer dentro do nosso ministério uma divisão, temos que falar a mesma coisa. Agora, a embalagem, irmãos, dessa visão, da palavra de Deus, da palavra da fé, ela sai diferente, porque somos diferentes mesmo, e nós celebramos as diferenças, né? No nosso ministério. Eu sou diferente do pastor Marcelo, do pastor Anderson, eu sou diferente de muita gente. A embalagem sai diferente, mas o conteúdo sempre é o mesmo, né? Sempre é o mesmo, focado na visão, na revelação da palavra, querendo fazer os irmãos crescer. Esse é o propósito do ministério, essa é a vontade de Deus para o nosso ministério. E não temos pressa de avançar sem estrutura. Convites nós temos, temos muitos convites, mas quando não aparecem pessoas estruturadas, e não é somente conhecedor da palavra, porque você pode falar muito bem a palavra, mas não tem uma vida, não é? A gente quer uma vida e quer a palavra. É um papagaio lá no Nordeste, quando a gente quer prender ele, a gente corta só uma asa, porque ele fica rodando, voando em círculos. Se não tem as duas asas bem firmes, ele voa em círculo. Aí você pode dizer para mim, como alguém já disse, né? Mas pastor, o que é mais importante? A palavra ou a vida? Eu digo, pergunta a um piloto qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? As duas. A vida e a palavra são importantes para estar no ministério. Vocês estão comigo? Amém. E a gente preza por isso, preza por esse crescimento, preza para que a palavra seja ministrada. E por mais que a gente ministre nas nossas igrejas, você pode ter certeza de uma coisa, irmão: tem muita gente aí, no Brasil afora, precisando dessa palavra. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero te escandalizar. Há um certo momento, eu estava antes da morte do pastor Bud, nós estávamos em Salvador, na Bahia, e tem um irmão que estava fazendo a escola, a esposa dele, que é um apóstolo lá da cidade, a esposa dele estava lá, ela tinha se formado e esse irmão estava se formando no Rema. E ele era um apóstolo, já havia aberto várias igrejas e também fundado várias escolas de teologia. E ele disse que quando a esposa começou a fazer o Rema, ele disse: rapaz, para que o Rema, rapaz? Você já não tem teologia, você não já tem isso, já tem aquilo outro. Ela disse: não, mas deu um desejo no meu coração, eu queria fazer. E ele foi fazer. O nome dele é apóstolo Roberto. E ele disse que quando ela fez, ele entrou numa depressão tão grande, irmãos. Ele disse que estava só o bagaço. Depressão incrível, assim, ele já perto dos seus 70 anos, ele disse que já numa depressão incrível, bispo. Eu não conseguia mais fazer nada, não ter mais visão para nada. E ele disse que a esposa disse: vai fazer um Rema, vai fazer um Rema. Ele disse: não, mas o que é que eu posso aprender mais? O que é que eu posso mais? Quem é que pode me ensinar? Não, vai fazer um Rema, vai fazer um Rema. E ele foi fazer o Rema. Ele disse que foi por causa da esposa dele. Quando chegou lá, estava eu, o pastor Bud e outras pessoas lá na mesa, o pastor Raimundo e Vânia. E ele disse: olha, eu queria pedir permissão, eu sei que não pode, mas eu queria permissão para quebrar o protocolo aqui. E eu vou sair dessa coisa que eu escrevi. Depois, se der tempo, eu vou falar. Mas eu não podia perder a oportunidade de ter esse homem de Deus, pastor Bud, aqui, e eu não falar nada para ele. Aí ele disse: apóstolo Bud, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou um homem que conheço o ministério, já abri várias igrejas, várias escolas de teologia. E eu quero lhe dizer hoje que o senhor está certo na posição que o senhor está tomando. E ele disse assim: escolas de teologia só fortalece as dúvidas só cria dúvida e estabelece incredulidade. Não foi eu que disse, irmãos, ele disse em alto e bom som lá, né, para todo mundo ouvir. É chocante ouvir isso.
Mas, queridos, eu vou te dizer uma coisa: tem coisa que ao invés de acrescentar para você, tira de você. Eu lembro o pastor Reagan dizer, e eu tenho cuidado de dizer isso, e principalmente na igreja. Eu lembro do irmão Reagan falando, ele disse uma certa vez, que foi numa casa de um irmão que tinha a maior biblioteca particular. E ele perguntou àquele irmão: você já leu todos esses livros que tem na sua estante? E ele disse assim: irmão Reagan, eu vou lhe dizer uma coisa, não consegui ler todos os livros, mas tem muitos deles que eu li e que hoje eu desejaria não ter lido. Porque quando eu tenho situações na minha vida, eles são um obstáculo a mais à minha fé. Sabe, queridos, tem coisas que se tornam obstáculos para a nossa fé. Então nós temos que ser seletivos naquilo que vamos ouvir, temos que ser seletivos naquilo que nós vamos ler, para que não contamine aquilo que a gente com penoso trabalho conquistou. Você está comigo? Amém. Então eu começo a me despertar para ver certas coisas que é interessante a gente vacinar, porque vacina você toma para evitar cair num problema. Mas muitas vezes é necessário aplicar o remédio. E eu vou te dizer, irmãos, essa visão ela te conserva em paz. Amém. Essa visão multiplica para a sua vida graça e paz, por causa do conhecimento que é revelado a cada momento para a sua vida. Você está comigo? Amém. Então eu comecei a me despertar nisso. Eu não tinha muito tempo de evangélico quando eu conheci o pastor Bud, mas é possível você já se encostar em algumas pessoas e você já começar a pegar algumas coisas que parece, mas não é, né? Parece, mas não é. E uma das coisas que eu tinha pegado assim na minha mente era sobre a soberania de Deus. Eu pensava, queridos, que só porque Deus é soberano, Ele faria qualquer coisa que Ele quisesse. Então eu não precisava muito me esforçar, eu não precisava muito, de alguma forma, fazer a coisa acontecer, num sentido de praticar a palavra, porque se for da vontade de Deus, vai acontecer. E não é assim. A gente vê que não é assim, a gente sabe que não é assim. Se você olha lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E quando a gente pensa sobre o poder de Deus, é claro que Ele pode, Ele é soberano. Mas, irmão, será que existem limites para Deus ou não? Deus é soberano, mas conforme a Bíblia, irmãos, Ele não age inconvenientemente. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não força a vontade dEle sobre você se você não quiser. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu te pergunto, Deus é soberano? Porque Ele não força todo mundo a ser salvo? Porque Ele não força todo mundo a receber o pleno conhecimento da verdade? É porque Ele preza por aquilo que Ele te deu, chamado livre-arbítrio. Você é capaz de decidir sobre a sua vida, meu irmão. E você tem que escolher mesmo, ter uma atitude de fé, ter uma disposição de fé para agradar a Deus e para estar cumprindo o plano dEle para a sua própria vida. Você está comigo? Eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Eu estava no Rema, nos Estados Unidos, e eles mencionaram isso e eu copiei. Ele falando sobre a soberania de Deus na parte exagerada, não é? Ele disse assim: eu acredito que esta é a pior doutrina na igreja no dia de hoje. Eu sei que essa é uma afirmação chocante e está perto da blasfêmia para algumas pessoas. Mas a forma como a soberania é ensinada assassina a fé real. A crença de que Deus controla tudo o que acontece conosco é um dos maiores avanços do diabo em nossas vidas. Se essa crença é verdadeira, então nossas ações são irrelevantes e nossos esforços são inúteis. O que será, será. Se acreditarmos que Deus quer tudo de bom ou ruim para nós, nos dar algum alívio temporário da confusão e condenação, mas a longo prazo, essa calúnia contra Deus impede nossa confiança nele e nos leva à passividade. Olha que coisa interessante, irmãos, algumas colocações que ele faz aqui. Ele diz: essa doutrina nos leva à passividade, achar que Deus controla todas as coisas. E é possível a gente ouvir dentro da igreja: Deus está no controle.
Não é verdade? Ah, irmão, Deus está no controle. No controle de quê? Sabe quando Deus está no controle? É quando a palavra, você está no controle da palavra. Aí Deus está no controle da sua vida. Você está entendendo, irmão? Quando você deixa a palavra controlar a sua vida, controlar os seus pensamentos, controlar aquilo que você fala, você tem os limites da palavra, aí sim Deus está no controle. Mas quando Deus não está no controle, a gente vê quando as pessoas estão andando numa forma carnal. Você está entendendo? E não adianta jogar a responsabilidade para Deus. Ah, Deus está no controle, no final tudo vai dar certo. Será que é assim? Se a gente não fizer muitas vezes a coisa acontecer, nada vai dar certo. E eu quero te mostrar algumas coisas. Se você abrir comigo lá, não precisa abrir, mas passar para casa. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2, irmãos, diz que Daniel servia ao rei da Pérsia. E era interessante que Daniel, ele estava servindo ali, e ele disse que ele estava lendo as escrituras, e chegou ao entendimento dele. Quais eram as escrituras que ele estava lendo? Jeremias. Daniel estava lendo Jeremias e chegou ao entendimento que o número de anos de assolação do povo de Israel seria de 70 anos. E ele viu que aquilo estava para se cumprir. E diz Daniel que ele se colocou diante de Deus em jejum e oração, pano de saco e cinzas. Ou seja, ele começou a reivindicar certas coisas na vida dele. Sabe, queridos, eu vou te dizer, eu vivi um tempo na minha vida onde a profecia era falada. Geralmente ela vinha apontando algumas coisas para nós mesmos. Eu sei que a profecia ela simplesmente confirma aquilo que Deus já tem tratado conosco. Mas olha, eu me lembro de uma certa vez que nós estávamos orando numa casa, num porão de uma casa com algumas irmãs. Irmãos, era tão interessante o que acontecia naquele lugar. As irmãs começavam a orar de 2h30 da tarde e até mais ou menos 6 horas. E elas ficavam ajoelhadas ali. Eu digo, meu irmão, eu não aguentava ficar 20 minutos ajoelhado. Não tinha condição. Me ajoelhava, sentava, ficava de pé. E aquelas irmãs lá orando. Lá para as tantas da tarde, irmãos, elas recebiam uma inspiração. E geralmente tinha lá uma palavra de profecia para nós, edificando, consolando e exortando. E uma certa irmã, ela trouxe uma visão que Deus tinha dado. Ela disse, olha, está vindo um homem aqui de fora para ministrar a palavra revelada para a gente. Ora, nós nem sabíamos o que era aquilo. E ela dizia assim, olha, vamos gerar. Havia uma palavra que era falada, vamos gerar. O que é essa palavra vamos gerar? Não entenda errado, irmão. Essa palavra vamos gerar era dizer, vamos nos preparar. Sabe, queridos, quando você percebe o plano de Deus para a sua vida, é mesmo necessário um gerar, um preparar, para estar condicionado para aquele tempo, para fazer a vontade de Deus. Quando Deus deu a visão ao pastor Bud para vir para o Brasil, sabe o que é que ele fez? Ele foi ao Rema, passou 2 anos e ele comprou sabedoria, irmãos. O que ele tinha, ele vendeu para ir para o Rema. Vendeu carro, vendeu as coisas que ele tinha e foi para o Rema. Chegou lá, passou 2 anos, depois de 2 anos de preparação, ele veio para cá. Esse gerar é necessário. Qual é a visão que Deus tem dado a você? O que Deus quer que você faça num certo prazo, médio, ou curto prazo, ou longo prazo? Qual é a visão que Deus quer? É necessário gerar mesmo. É necessário você se colocar num ambiente onde você vai tonificar os seus músculos espirituais, para que você se torne preparado para enfrentar os desafios que o chamado traz. Amém. Existem muitos desafios, irmãos, que o chamado traz, e você tem que estar preparado para isso. Você está comigo? Amém. Você precisa estar preparado para estar fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes a preparação que Deus quer é esse gerar mesmo, né? Esse condicionamento. E eu vou te dizer algumas coisas. Eu entrei no ministério, eu entrei muito novo. Aprendi muita coisa fazendo. Vi o pastor Reagan dizer lá nos Estados Unidos, ele diz, tem 2 maneiras de você aprender que uma chapa está quente. Sabe o que é chapa quente aqui? Chapa quente.
Ou você ouvindo o conselho de alguém, não pastor, pelo amor de Deus, vá sozinho. Não, rapaz, você tem que me ouvir. Porque às vezes ele não entendia. E ele dizia assim, Guto, ele está falando isso. Eu digo, é exatamente isso. Eu digo, não pastor, está falando isso não, está falando isso aqui. Porque eu já entendi um pouco aquilo que eu, como pastor, compreendia as coisas. Mas irmãos, eu me lembro daqueles momentos, né, que eu estava com o pastor Bud, e num aconselhamento ele me levava e eu digo, rapaz, o cara deu uma engarrafada no pastor, que eu disse, eu quero ver como é que ele sai daqui. Eu não sei como vocês brincaram aqui em Belo Horizonte de garrafão. Garrafão, a gente fazia um desenho de um garrafão e quem não saísse logo apanhava, né? Eu digo, o cara deu uma engarrafada no pastor, eu quero ver a pisa que o pastor vai levar, né? E eu ficava olhando assim para o pastor, irmãos, o pastor falava, ele não falava doutrina não, mas ele falava assim uma coisa assim, inspirada por Deus, bum, destravava. As pessoas ficavam, puxa, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Pastor, eu estou saindo daqui liberta. Eu disse, meu Deus do céu. Eu ia passar 3 dias orando para ver qual era a solução. O pastor soltava irmãos, e dependente do Espírito, dependente da visão de Deus. Aí eu disse, a coisa não é complicada tanto quanto eu penso. Você está comigo, querido? Eu comecei a perceber que a gente pode depender do Espírito todo o tempo e as coisas se simplificarem, não é? E observando como ele fazia. Uma certa vez uma senhora chegou para o pastor Bud, naquelas pressões, não é? Dificuldade, a saúde, os médicos descobriram um tumor nela, e ela foi lá para o pastor Bud, já tinha falado comigo e com o João Roberto, e precisou ir para o pastor Bud. Aí o pastor Bud disse, olha, você não já falou com o Guto e com o João Roberto? Aí ele já, então eu não posso mais te acrescentar nada, faça o que ele disse. Não pastor, mas é porque o médico está querendo que eu me opere amanhã. Ele disse, então vá, a doença saiu na frente da sua fé, vá fazer a cirurgia, coisinha simples. E ele disse, não, venha cá, sentou com ela, disse, ó, senta aqui. E ela foi conversar com ele. Sabe, irmãos, a gente fala o que a gente entende, mas às vezes a experiência de ter gerado tempos com o Espírito Santo, tempos com a palavra, conta muito. E eu lembro que o pastor começou a conversar com ela, disse, como foi isso? Ela falou, e ele disse, olha, eu não costumo fazer isso, somente quando eu estou debaixo de uma inspiração do Espírito é que eu faço. Eu vou orar por você, e eu vou cortar a influência desse tumor. Espiritualmente falando, eu vou cortar como a rosa é cortada da roseira. Assim que ela é cortada, ela ainda parece ter vida, mas morte começa a operar nela, e ela vai secar. O pastor impôs as mãos sobre ela, disse, olha, esse tumor acabou de começar a secar agora, você não precisa fazer essa cirurgia se você não quiser. O pastor não colocou pressão nela, só disse, se você não quiser, você não precisa fazer. E a senhora foi para casa. A família pressionou, vamos fazer. Sabe, irmãos, quando o médico abriu a irmã, aquele tumor estava seco. Eles perceberam que ele não tinha mais necessidade nem de sequer ter feito a cirurgia. Mas por causa de uma experiência com Deus, por causa de uma bagagem espiritual, né, que o pastor Bud pegou por inspiração, né, tornou a coisa mais fácil. E quantas vezes, irmãos, quantos testemunhos eu posso dar? Uma certa vez nós aconselhávamos uma pessoa, uma irmã, a filha ficou com leucemia, e nós íamos no hospital visitar, eu e João Roberto, a gente ia no hospital visitar. Eu cheguei, eu disse, João, e aí? A gente orou por ela, a menina só estava piorando lá em Campina Grande, a família influente procurou o governo do estado, arrumaram um avião para levar a criança para São Paulo, já estava tudo certo. A esposa do irmão lá ligou para o pastor Bud, disse, pastor Bud, eu queria ver se o senhor podia vir aqui na minha casa, para poder orar pela minha filha. Na verdade ela está no hospital, mas eu queria que o senhor viesse aqui, porque ela está saindo, vem para casa e a gente vai para o avião, né? Aí o pastor, irmã, Guto já foi? Já. Aí João Roberto, já foi. Irmã, eles já oraram, eu não preciso mais orar, confia nas orações dele. Aí eu disse, pastor, vá lá, pastor. O senhor tem mais experiência do que a gente, né? Tem mais bagagem, o senhor vá lá, pastor. Ele, rapaz, eu sei o que vocês já fizeram, não foi eu que ensinei? Eu disse, foi, mas pastor, vá lá. Vá lá, e eu intercedia para empurrar o pastor lá. Quando a gente chegou, aí o marido lá levantou a mão e disse, pastor, sou eu. Aí ele disse, eu vou te dizer uma coisa, essa doença entrou por essa porta,
O diabo ele é muito sujo. Ele sempre pega as pessoas mais indefesas na casa. E você deu uma porta aberta, ela entrou. Agora eu vou te dizer, mude a sua atitude, se arrependa e sua criança vai viver. Ele se arrependeu na hora. Sabe, queridos, que não precisa de 5 horas, de 1 dia, de 3 dias para haver um arrependimento. Quando você se encontrar com a palavra do Senhor, meu irmão, esteja pronto para arrepender-se. Pronto, é simples assim. É uma mudança instantânea. Mudei a atitude, mudei o pensamento. Não vou fazer mais, não vou abrir mais essa porta. Fechei a porta. Simplesmente assim. Pastor Bud disse, eu vou orar por você. Orou por ele, orou pela criança. Levaram a criança ainda para São Paulo. Mas sabe o que deu? Nada. Voltou hoje casada, com filhos. Sabe, queridos, que bênção é isso. Sabe, tem coisas que vai nos preparando espiritualmente, vai nos condicionando espiritualmente, né, para estar no ambiente onde Deus quer e influenciar da maneira que Deus quer. Oh, aleluia! Deus tem a sua maneira, irmãos, e a igreja mesmo, ela deve ser apacentada de uma forma sobrenatural. Não é assim? Nós não somos um clube social. Nós estamos aqui só para nos confraternizar. Graças a Deus, porque é bom encontrar os irmãos e estar abraçado e a gente ter um momento de louvor, de adoração. Graças a Deus por isso. Mas a igreja não está aqui para isso. Ela está aqui para te condicionar, para você ter percepções divinas. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a Bíblia, irmão, mais eu percebo as faltas que a gente tem hoje em dia, dos dons operando. E eu não falo os dons operando necessariamente em cima do púlpito. Eu falo dos dons operando na membresia da igreja. Eu falo dos dons operando na oração. Sabe, onde pessoas vão receber inspiração e vão ter coragem de passar a palavra para frente, de conversar com pessoas, de entregar a visão, de entregar a palavra, como Ananias fez com Paulo. A Bíblia não diz que Ananias era um profeta. A Bíblia não diz que ele tinha um chamado ministerial. Diz que era um discípulo, irmãos. Geralmente, quando a Bíblia se depara com uma pessoa que tem um cargo ministerial, ela descreve profeta Ágabo, por exemplo. Mas a Bíblia diz que era um discípulo. E olha que nível de revelação, de visão que ele teve com Jesus. Ele discutiu com Jesus a respeito do plano de Deus para a vida de Paulo. Ele disse, Jesus, esse homem assola a igreja. Ele perturba a igreja, ele maltrata a igreja. Jesus disse, vai, Ananias, porque esse é um instrumento escolhido por mim. Ele vai ser muito útil, ele vai ser muito eficaz naquilo que eu quero. Sabe, queridos, foi através de uma visão. O que nos prende de ter essa visão? Se nós temos o mesmo Espírito, se nós estamos na mesma aliança. Sabe, queridos, passou o tempo onde Deus usava somente profetas, reis e sacerdotes. Agora Ele usa o seu corpo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. E quando a gente mergulha nessa atmosfera, quando a gente avança nisso, irmãos, eu vou te dizer, você conhece um mundo ilimitado. 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 Oh, aleluia, ilimitado, uma visão ilimitada. Você não fica mais preso a coisas. Você não fica mais preso a desejos naturais. É bom ter as coisas, mas, irmão, não há de se comparar com os equipamentos que Deus te dá. Com ver vidas transformadas. Com ver vidas tocadas pela glória de Deus. Isso não é para te encher de orgulho, é para simplesmente fazer o que Deus quer que você faça. Aqueles equipamentos, irmãos, é para qualificar a igreja, condicionar a igreja para esse avanço que Deus quer nesses últimos dias. Deus quer esse avanço. Eu lendo a Bíblia e mergulhando naquilo que Deus quer para nosso ministério, para nossos ministros, eu entendo, irmãos, como o apóstolo Paulo fazia. Aquele homem era um homem incansável na sua busca pelo Senhor e na sua busca para obedecer o chamado. Ele não contava conversa, se haver perseguição, se haver prisão, haver apedrejamento, ele estava lá. Ele estava disposto a morrer pelo Evangelho. Ele estava disposto a se entregar. Sabe, irmãos, tem muita gente que está disposta a se entregar pelo conforto.
pelo conforto, mas às vezes um chamado de Deus não vai trazer repentinamente o conforto que você espera. Um chamado de Deus muitas vezes traz um desconforto. Traz um desconforto. Ou você pensa que é confortável estar viajando como os professores viajam. Pergunta a eles se é confortável. Está passando 12 matérias como alguns, né? Passa viajando de cidade em cidade, de cama em cama, né? Passando em alguns lugares, não é confortável. No começo parece um glamour, né? Ser um professor do Rema, mas muitas vezes é um desconforto, irmãos, de estar longe da família, passar 52 dias num país, servindo ao Senhor, pregando de manhã, de tarde e de noite, e ainda tendo aconselhamento entre esses períodos. É um desconforto, mas gera prazer em você. Quando você está dentro, você quer dar mais, você quer dar mais. Sabe, queridos, esse desconforto, num sentido confortável espiritualmente, tem que chegar para você. Tem que chegar. O chamado muitas vezes traz esse desconforto, mas olha que peso de glória que traz. O apóstolo Paulo dizia: a minha leve e momentânea tribulação tem para mim um peso de glória. Sabe, irmãos, eu digo, existe um desconforto, mas existe aquele peso de glória da gente estar levando a salvação para a vida de pessoas. Eu não sei se você viu ou não, mas em Valadares aqui, houve aquele desastre ambiental aqui em Minas Gerais. E a gente convocou nossas igrejas para estar orando por isso, né? A gente não deve ser um passageiro, simplesmente olhando as catástrofes e não fazendo nada. A gente pode contribuir muito. Quando eu passo por um acidente na estrada, irmãos, eu logo trato de orar. Se é uma coisa irreversível como a morte, num sentido, e não tem mais condição de fazer, ora pela família. Se é uma coisa que a gente vê que tem vida ali, ora para que salvação chegue e ele se recupere rápido. É assim, a gente sempre servindo a Deus. Sempre servindo a Deus. Essa coisa. Em Valadares, irmãos, eu vejo a mesma coisa que muitas vezes há no Nordeste, a falta d'água. Não é assim? Irmãos, você já viu a briga que é por causa de um barril de água? O tumulto que se faz. Eles estão com sede. Eles estão querendo água. No sertão é assim, quando a falta d'água impera, as pessoas brigam por um carro-pipa. Vale mais a água do que ouro. Vale muito mais do que ouro. A gente está chegando numa época no mundo assim, irmãos, que tem uma escassez da palavra. E que você tem a palavra que serviria para eles como água. Aleluia. E eu não sei de você, mas eu me sinto compelido, responsabilizado por Deus. Essa função de presidente não subiu para a minha cabeça, irmão. Não é um status, é uma responsabilidade de estar avançando sempre, levando a água do Espírito para matar a sede de muita gente que estavam desejando por essas águas. Você está comigo, queridos? Você está entendendo a urgência que Deus tem dessa preparação, desse gerar no Espírito para estar condicionado a fazer a vontade do Senhor? Deixa eu te falar mais uma coisa para a gente encerrar. No começo da minha vida cristã, eu me deparei com um irmão que eu tinha levado a palavra para ele. E ele disse: Guto, vamos ali na casa de uma senhora que eu conheci. Ela vendia pastéis na feira. Eu disse: vamos lá. E nós fomos na casa dela. Era uma cristã, uma crente. E ela gostava de orar. Sabe, afogueada. Eu vou te dizer, ela não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu vou te dizer, ela era mais fervorosa do que eu. Não é? Você não encontra gente assim? Que você vai perto dela e você diz: rapaz, eu estou me sentindo tão crente. Porque o bicho é tão desviado, né? Mas tem outras que você vai para perto dela e você: rapaz, eu estou me sentindo desviado dela de ser tão crente. Não é assim? Aquela pessoa que abastece você. Pronto, eu fui para a casa dessa irmã e ela disse as histórias dela, irmão, de oração. Eu digo: meu Deus do céu. Ela escrevia as vitórias dela, as histórias que tinha com Deus em oração. Era um livro de Atos.
Não? Das histórias, ela diz, pastor, um dia eu estava na minha casa e o Senhor me despertou de noite, eu vendo cedo, 5 horas da manhã, 10 horas da noite, eu já estou dormindo. 12 horas o Senhor me despertou, disse, vai lá na esquina e grita, Jesus salva. Ele, Senhor, as pessoas vão me pensar que eu estou doida. E ela disse que foi, obedeceu ao Senhor, chegou na esquina e disse, Jesus salva! E foi dormir novamente. Lá para as 2 horas da manhã, o Senhor despertou ela de novo. Ele disse, vá lá e grite novamente. Sabe, irmãos, que nível de comunhão é esse? Né? Que ela construiu, que ela gerou, que ela condicionou-se para estar com Deus. Ela disse que o Senhor mandou e ela disse, Senhor, eles vão pensar que eu sou doida. Ela, vá lá e grite, Jesus salva. Ela foi novamente e gritou, Jesus salva, bem alto. Lá para as 5 horas, quando está naquela penumbra, né? Nem dia, nem noite, né? Está amanhecendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, isso são histórias reais. Acontece hoje. É real. Jesus apareceu para os seus discípulos várias vezes, apareceu para Paulo, narrando, os dons apareciam, os êxtases aconteciam. Irmãos, nós não temos falta de Deus, nós temos falta de nós mesmos em Deus. Essas percepções são para nós hoje. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, eu não sou ministro, eu não sou pastor. Não importa, irmão, não importa. Você é crente, é para você. Aleluia. E eu quero te dar esse incômodo de um chamado. Aleluia. Eu não estou te chamando para os 5 dons ministeriais, irmão. Longe disso. Eu estou te chamando para ser crente. Para servir ao Senhor. Para fazer a vontade dEle. Se entregar e nem ver a hora passar. Ficar tão cheio de Deus que nada mais importa. Sabe, que nada mais você liga. Que não liga para a reputação num bom sentido. Do que as pessoas vão pensar a respeito de você. Você está entregue, rendido, né? Disponível para Deus a qualquer momento, a qualquer hora. Pronto para trocar de prazer. Oh, aleluia. Pronto para trocar de prazer. Pronto para se entregar. Nada mais importa a não ser fazer a vontade do Senhor. E é nessa condição, irmãos, que Deus quer nos encontrar. Essa igreja de BH, ela tem uma responsabilidade muito grande. Oh, aleluia. Tem uma responsabilidade muito grande, irmãos. Eu tenho a minha responsabilidade como ministro do Evangelho e à frente desse ministério. Mas longe de mim ter isso como status. Longe de mim ter o chamado ministerial como algo que vai beneficiar a mim mesmo, irmão. Eu sei dos benefícios que o ministério proporciona a uma pessoa, mas eu não escolhi estar no ministério por causa de benefícios. Não era a minha vontade, irmãos. Minha vontade era servir. Eu não tinha vontade de estar no púlpito. Depois que Deus me despertou, e eu tive que quebrar algumas coisas dentro de mim para poder chegar no púlpito. Mas eu não quero viver uma vida vazia, somente te agradando com palavras. Que você diga, olha como foi bom, mas não faça efeito nenhum na sua vida. Eu quero te conclamar, irmãos, a viver uma vida insatisfeita. Insatisfeita, para buscar mais de Deus. Entregues ao Espírito, rendidos ao Espírito, perdidos no Espírito. Oh, queridos, que bênção é a nova aliança. Que bênção é ser uma nova criatura. Que bênção ter assistência. Pai, eu desejo para mim, desejo para a tua igreja os dons, Senhor, operando sobre as nossas vidas, operando de maneira plena, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado. Senhor, que as experiências com o Senhor marquem essa igreja de BH, Pai. Em nome de Jesus, os líderes, a membresia, Senhor, que marque eles, que cele eles como uma igreja do Espírito, Pai. Oh, que eles fluam com o seu Espírito, que eles entreguem, Senhor, a palavra que foi comissionada a eles. Oh, Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por você preparando essa geração.
Senhor, somos tão gratos por esse dia. Somos tão gratos pela assistência do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Nos rendemos a Ti, consagramos a nossa vida a Ti. Seja feita a Sua vontade, Pai. Não o que eu quero, não a minha vontade, não os meus desejos, não os meus sentimentos. Eu sei, porque sei, Pai, que tem pessoas aqui que muitas vezes pelo sentimento estaria longe, porque foram frustradas, ficaram frustradas, mas Pai, é você mesmo que tem feito essas ligaduras, você tem conectado nesse lugar aqui, para que haja crescimento. E Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse tempo de consagração, esse tempo de rendição, Pai. Estamos rendidos, estamos entregues, Pai. Oh, que a Sua vontade seja feita, Pai. Não a minha, não a nossa, mas a Sua vontade. Estamos num momento de consagração, Pai. Oh, Pai, ainda que seja difícil, nós nos consagramos ao Teu propósito. Nós nos consagramos à Sua vontade. Não buscamos ouro, não buscamos prata, não buscamos fama, Senhor. Aleluia. Queremos o Teu nome grande. Aleluia. Queremos a Sua vontade grande, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo pela saúde espiritual que eu percebo nessa igreja, Pai. Que bênção poder estar aqui e presenciar, sentir. É possível perceber desarmonia, Senhor, pelo Espírito, mas eu vejo uma harmonia nesse lugar. Eu vejo algo sendo conectado com o Seu Espírito para as coisas grandes que o Senhor quer fazer nessa cidade e a partir dela. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por uma carga de unção maior. Em nome de Jesus, uma carga de percepção maior. Eu te louvo, Senhor. Tua bondade excede o nosso entendimento. Oh, somos tão gratos, Pai. Tão gratos pelo mover do Teu Espírito. Oh, um tempo de bonança chegando, Senhor. Oh, Sanamagans tocoro monge derekeva mola bronzo. Bromandona monzo tole kerebanda da seca mandelefla. Imbrofra momandonda setelevra manderecha para madasta. Ambluva nesaine. Imliuzovre manase delegrevama. Zivrondo buva ramaganze lelevoso. Ambluvra mandarechei. Aramassahadere. Xaramadanzandevlo. Emlovra massoterere mazodronva. Oh, eu vejo como ondas chegando, ondas do Espírito, cada uma mais alta, mais forte do que outras, e você se habilitando a cada vez mais, saiba que a prática vai te tornando mais eficaz. Começa com pouco, mas valorize o pouco que você tem, valorize o pouco que você consegue perceber, fale com ousadia, mova-se com confiança, e a unção acompanhará, a graça acompanhará aquilo que for dito, a revelação que for trazida. Oh, o Espírito do Senhor está sobre esse lugar, te capacitando nessa manhã, para ter experiências marcantes com Deus. Esse é o teu dia, essa é a hora que o Senhor quer, para manifestar o seu desejo, e te tornar um homem sobrenatural, uma pessoa sobrenatural. Oh Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor. Aleluia, aleluia, te louvamos, Pai, te louvamos, Senhor, te louvamos, Senhor. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pela esses equipamentos chegando à tua igreja, Pai, chegando a nós nessa manhã. Vamos ter mais ousadia, Pai, vamos ter mais